Tua palavra de amor. Exatamente por isso que você está aqui, porque você gosta de escutar a palavra do Senhor, ou você aprendeu a gostar desta palavra. Eu escuto muito disso, padre. Eu me reencontrei participando das missas carismáticas, e se eu não vou, me faz uma falta danada. Passou a ser uma necessidade estar lá para escutar a palavra do Senhor. Oxalá muitas e muitas pessoas em 2018 possam descobrir o que você descobriu. Essa beleza, essa profundidade, o quanto é bom escutar a palavra de Deus, porque ela faz diferença em nossas vidas. Pois bem, última missa carismática do ano. Podemos olhar para trás e dizer a Deus: muito obrigado, Senhor. Quantas pessoas neste ano se encontraram de novo na espiritualidade, na sua fé. Quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram abençoadas, recuperaram a alegria, se libertaram da tristeza, quantas famílias restauradas, quantas pessoas abriram mão de vícios, acima de tudo, quanta caridade aconteceu aqui dentro e a partir deste lugar para toda a Ilha do Governador, para todo o nosso Rio de Janeiro e até para outros lugares, porque pessoas passaram por aqui, beberam desta fonte e já estão morando em outras cidades e até em outros países, e levam essa esperança, esse gás, esta força. É um sinal concreto de que nem tudo está perdido em nossa sociedade. Onde o reino de Deus é proclamado e vai acontecendo, tudo vai sendo transformado. Com certeza, se você está aqui, se a igreja está aqui lotada nesta noite, é porque você já foi atingido pela palavra de Deus. É porque o reino de Deus já foi semeado no teu coração e ele já está crescendo, já está germinando e até produzindo frutos. Eu vejo muitas pessoas produzindo frutos na sua família, dizendo: padre, eu estou tentando mudar a minha família. Eu já mudei o meu casamento, eu já mudei algumas posturas. Então são os frutos que estão acontecendo. Eu digo parabéns a você que caminhou quase que o ano inteiro conosco. Você que veio toda quarta-feira, veio algumas, você que chegou nesse mês de dezembro, estabeleceu até como regra de vida: toda quarta-feira, com chuva ou com tempo forte, com calor ou não, com frio, eu estarei lá. Assim como a gente determina, se quer subir na vida, fazer um curso toda semana em uma determinada área, fazer aula disso, daquilo, você determinou investir em espiritualidade. Então o Natal deste ano, para você, com certeza, será muito melhor. E que bom, findando toda esta caminhada, que na verdade eu dou os parabéns, porque foi uma escola de espiritualidade. Foi mais do que uma missa, não é verdade? Se bem que a missa é a oração máxima dos cristãos, é a oração mais forte que existe. Se fosse só a missa, já seria fantástico. Mas além de ser uma missa, eu sempre dizia missa terapêutica, missa de cura, missa de libertação, mas acima de tudo foi uma escola de vida, porque foi uma escola de espiritualidade. E a espiritualidade, quando é alicerçada em Jesus Cristo, uma espiritualidade inteligente, bem trabalhada, sem dúvida, ela é uma escola de vida. Por isso muitas pessoas me dizem todos os dias, hoje escutei tantas pessoas dizendo: padre, eu hoje sou mais feliz, hoje eu aprendi a vir além dos meus problemas, hoje eu não tenho mais peso no coração, hoje eu já aprendi a perdoar, hoje eu olho para aquela situação difícil da minha vida sem dor. E a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano é olhar para a sua história, para o seu passado, para as suas perdas, sem dor no coração. Porque a pessoa que olha para o seu passado, para algo que aconteceu com dor, ela não é livre nunca. E ela vai sempre carregando esse peso nas suas costas. E a melhor forma é aprender. Então é sabedoria, é entendimento. Uma das virtudes que eu mais gosto de falar é sabedoria. A segunda virtude que eu mais gosto de falar é entendimento. E essa escola aqui é uma escola de entendimento. Ela te ensina a entender a vida, a entender o sofrimento, o porquê do sofrimento. É a escola de Jesus. Ela te ensina a se auto-entender. É fantástico quando o ser humano passa a se entender, quando eu passo a entender a minha vida, entender os meus defeitos, entender as minhas virtudes, entender porquê de certos impulsos que eu tenho, porquê de certas reações, porquê da minha ansiedade, porquê dos meus pecados. Quando eu passo a me entender, eu passo a conviver melhor comigo mesmo, me torno uma pessoa leve. E como é importante na escola da vida, a escola da espiritualidade, aprender a entender o ser humano com o qual nós convivemos. É muito mais do que psicologia. Eu tenho uma grande amiga, amicíssima, ajuda um monte de gente através da sua profissão na psicologia, mas ela tem um conflito danado o tempo inteiro com seu marido e com seu esposo. Ela não consegue praticar aquilo que ela ensina, e ela vem contar esse drama para mim, porque mais do que, claro, ela consegue ajudar os outros, mas não consegue talvez se ajudar
porque ela não desenvolveu ainda a arte do entendimento, entender o funcionamento daqueles com os quais ela convive, e a se auto-entender. Ela entende muito bem dos outros, mas não entende daqueles que estão muito próximos dela. Não estou condenando de forma alguma, eu falo isso para ela. E ela mesmo disse, é meu grande drama, ajudo tantas pessoas e não consigo me ajudar, não consigo ajudar a minha família. Talvez esse seja o meu drama, o teu também, mas na escola de Jesus nós temos muito mais do que psicologia. Nós aprendemos a sabedoria que nos dá este entendimento. Entendimento, no dicionário valmirítico, as palavras que eu invento. Entendimento é entrar na tenda, entender, entrar na tenda. Então, como é bom aprender isso, a vida se torna mais leve, porque quando as pessoas nos decepcionam, quando elas nos prejudicam, ou quando elas falham nas expectativas que nós lançamos sobre elas, quando nós descobrimos talvez as máscaras que elas impuseram, que a vida impôs sobre elas, nós não nos frustramos. Então nós fazemos todo esse exercício de buscar entender, de entrar no mundo. Graças a Deus, na escola de Jesus, eu desenvolvi bastante, modesta parte, esta arte, a ponto da minha irmã dizer o tempo inteiro, tu és muito tolo, tu perdoa com muita facilidade, as pessoas te prejudicam, são ingratas contigo, e não dá nem uma semana, tu já está querendo ajudar de novo. Eu não acho que seja tolice ou burrice isso, eu acho isso leveza. Eu acho que o segredo da minha felicidade é essa capacidade de leveza, de não carregar peso. O que foi feito, eu passo e busco trabalhar na minha cabeça. Mas por quê? Por que aquele ser humano agiu dessa forma? Mesmo que tenha prejudicado muito, mas o meu coração é movido pela misericórdia, foi a misericórdia de Jesus. O tempo inteiro eu sigo esse Jesus, e você é exortado nessa escola, toda quarta-feira, para o ano que vem, a seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo era um especialista em ser humano, era um especialista em entender o bicho gente. Foi por isso que ele teve preferências escandalosas para o seu tempo. Ele não conviveu o tempo inteiro com os sacerdotes, pelo contrário, ele até criticava os sacerdotes. O tempo inteiro ele convivia com pessoas que nós, humanamente, não gostaríamos de conviver. Com os mais pecadores da época. Ele não tinha medo de chegar perto deles porque entendia o seu drama existencial, entendia a sua vida, entrava no seu mundo. Ele não chegava acusando, apontando dedos, dizendo tudo que a pessoa tinha feito de errado, mas primeiro envolvia, ia aceitando, ia concordando, depois ia despertando na pessoa a capacidade de pensar, de ir além do seu mundinho, de ir além da sua história de vida, despertava na pessoa a capacidade de superação, e a pessoa se encantava por ele. Os grandes santos da Igreja Católica eram todos pecadores, muito pecadores, que fizeram essa experiência de serem entendidos por Deus e entraram na tenda de Deus para passar a entender o Senhor. Então eu desejo que nesse espírito do Natal você entre na tenda do presépio. E de fato era uma tenda, né? Era uma cabana, era uma gruta, né? Um espaço muito pequeno. E José e Maria entraram naquela tenda e lá receberam Deus. Entre nesta tenda espiritual, entre nesta igreja no ano de 2018, num propósito de entender cada vez mais os planos de Deus para a tua vida, o sonho de Deus para o teu coração. Esse Deus que eu repito, tem preferências escandalosas. Esse Deus que é especialista em ser humano, especialista no teu coração. Esse Deus que te entende, porque entra no teu coração. Porque 2017 anos atrás entrou na tenda humana, num corpo humano, para nos entender ainda melhor, entender a nossa condição humana. Esse Deus que é especialista em transformar o lixo em luxo, o lixo numa obra de arte. Uma vez escutei uma frase que me tocou bastante. Dizia assim a frase: nunca trate uma mulher como um lixo, porque o lixo nas mãos de um artista se torna um luxo. Eu vou ampliar esta frase: nunca trate um ser humano como um lixo, porque esse lixo que você trata dessa forma, nas mãos de Deus, que é especialista em transformar coisas e transformar pessoas, por excelência, transforma aquilo numa grande obra de arte. Uma vez um amigo meu, levei para ele lá ele gosta de trabalhar com coisas antigas, com aquilo que a gente descarta, ele vai lá e transforma em obra de arte, é um grande artista. Eu esteve aqui, João Dias, levei para ele lá uma janela que tinha quebrado lá, mas era uma janela de uma madeira nobre, uma madeira cara, que não se usa, que não se tem mais hoje. Aí eu ia jogar fora, ele falou: não joga fora, essa janela aí, meu Deus, vou fazer uma obra de arte fantástica. Aí deixei lá com ele, passou-se um tempo e voltei lá, de fato, ele tinha feito uma obra de arte, tanto que eu disse:
devolve para mim. Ele não quis mais devolver. Então aquilo que para mim era lixo, porque não tem a criatividade de um artista, se transformou num luxo, numa peça caríssima. Se ele for vender, vai ficar algo caro, porque a madeira é cara e ele fez uma obra, um quadro maravilhoso. Tem aqui também um artista, fez, olha que obra bonita. É mais ou menos o que aconteceu conosco hoje na confissão. O que aconteceu com inúmeras pessoas toda quarta-feira. Tem gente que diz, esses dias, essa semana ainda alguém disse, quando me conheceu, o senhor que é o Padre Valmir, o senhor que faz aquela missa famosa lá na vila. Por que a missa é famosa? Por que vem tanta gente? Exatamente porque acontece, a gente se esforça o máximo para que aconteça isso. A gente dá liberdade, porque nosso Deus ele é muito educado. Onde não se dá liberdade para Deus, onde se fica dizendo o que Deus tem que ser, o que Deus tem que fazer, ele fica quieto, que Deus é Deus, é muita ousadia de nós dizer o que Deus tem que fazer, não é verdade? E não se dá liberdade às vezes para Deus porque se fica apegado a uma série de normas, rubricas, isso e aquilo, aí sufoca o Espírito Santo, aí ele diz, já que vocês querem tudo dessa forma enquadrada, então façam do jeito de vocês. Agora quando se abre as janelas, deixa o Espírito Santo agir do jeito dele, porque o Espírito Santo é movimento, é alegria, o amor de Deus. O Espírito Santo é o pincel de Deus, digamos assim, é a tinta com a qual Deus restaura os seres humanos, e foi com essa tinta que Deus restaurou tantas pessoas. O sucesso dessa missa, se é que se pode falar a palavra sucesso, é isso. É a liberdade que se dá a Deus agir para transformar no lixo em luxo, para transformar aqueles que se sentem um lixo, destruídos num grande luxo. Olha o que a artista fez aqui. É de lixo reciclado, minha gente. Olha só, é um mosaico de lixo pego. Olha o que ela fez. Do lixo, ela fez o rosto de Nossa Senhora. Veja que coisa bonita. Talvez para a maioria de nós que não somos artistas, seria só lixo jogado no chão, um monte de papel picado. Mas com um olhar que vai além, um olhar evoluído, é possível fazer uma obra de arte acontecer. Se o olhar de um ser humano é capaz de fazer isso, imagine o olhar de Deus para contigo. E foi isso que nós proclamamos toda quarta-feira. Deus te ama e Deus não desiste de você. Por mais que alguém tenha te feito um lixo, nas mãos de Deus você vira um luxo, você vira um espetáculo da natureza. E continuando, você pode acreditar. Levanta para mim que está muito pesado. É isso, ergue aí, mostra para todo mundo. Você pode acreditar que isso aqui era lixo. Você pode acreditar que era lixo, não, e agora virou também as feições da mãe de Jesus, no seu sofrimento, na sua angústia, acolhendo. Pode baixar ali, deu para todo mundo ver. É só para dizer, foi lá, pode lá. É o que Deus fez com você, conosco, e vai fazer em 2018. Esse é o espírito do Natal. Transformação, nascimento. Nunca desista de você mesmo. Nunca desista, isso é Natal. E nunca desista das pessoas. Por mais que elas possam estar um trapo, destruídas. Ou por mais que alguém, a tua história, tenha te feito um trapo, um caco. Coloque-se na mão de Deus e você verá o que Deus vai fazer. Por isso que tem gente que chega aqui destruída, acabada. A gente olha assim e não vê mais vida. Pessoas só se lamentando, ou nem consegue mais se lamentar porque não tem força. Sem brilho no olhar, sem esperança. E a gente vê ao findar o ano, quantos rostos restaurados. Quanta pintura Deus usou. Que Deus fez com aquela pessoa que simplesmente disse, eu estou aqui, nem sei por que estou. E Deus faz uma obra maravilhosa. Nessa semana que antecede o Natal, aparece a figura de João Batista, a semana da igreja que é chamada Semana da Alegria. João Batista nasceu de Zacarias e Isabel. O texto começou dizendo que eles eram altamente tementes a Deus. Eles eram justos diante de Deus. Eram pessoas que esperavam em Deus contra toda a adversidade. Teriam tudo para não acreditar em Deus. Eram estéreis e filhos, não podiam ter. E naquela sociedade judaica daquela época, isso era considerado uma maldição. Uma pessoa que não podia ter filho era porque Deus não abençoou. Porque filho na Bíblia é sinal de bênçãos. E aí, eles poderiam viver revoltados contra Deus porque eram excluídos pela sociedade. Mas não. Eram pessoas que buscavam e esperavam em Deus. E um convite que eu te faço como mensagem final deste ano. Custe o que custar, busque e espere em Deus contra toda a falsa esperança desse mundo, contra toda a adversidade, mesmo que já tenha sido provado que não dá mais,
que não há mais esperança. Diga sempre: meu Deus é o Deus do impossível, eu entrego nas mãos dele, o tempo de Deus não é meu tempo. Está bem claro ali o anjo Gabriel, novamente o Gabriel, né? Ele que anunciou Jesus, ele que anuncia João Batista, a Bíblia está toda amarrada, e ele aparece a Zacarias e diz: não, no tempo certo, Zacarias, a tua esposa vai engravidar. Mas ele diz: mas como? Eu já sou velha, ela também. Isso não é possível. Não, se você espera em Deus, você se torna uma pessoa fértil, ou seja, no sentido de produzir algo. Assim como o artista foi receber o dom da fertilidade artística, de produzir algo do lixo, se você também espera em Deus, você se torna uma pessoa fértil, criativa, capaz de transformar lixo em luxo, capaz de transformar um problema em uma grande bênção. Então, vale a pena investir em espiritualidade. Vale a pena colocar como regra de vida, ao menos uma vez por semana, ir na igreja para fazer a escola da vida, a escola da fé, a escola da espiritualidade, para aprender com o mestre dos mestres, Jesus Cristo, que nasceu no Natal como nós nascemos, na figura de uma criança frágil. Incorporou esta tenda humana, nos entende por isso perfeitamente. Não quer que sejamos perfeitos, porque perfeito só Deus, mas quer que em nossas imperfeições nos esforcemos para transformar os nossos pecados, como aconteceu ainda há pouco na confissão. Você foi transformado, você está em estado de graça agora. Mesmo você que não confessou, mas já começamos com o ato penitencial. Senhor, tende piedade de nós. Somos obras-primas do divino artista, do nosso Deus. Deus faz reciclagem, como fez o ano inteiro, e com certeza continuará fazendo em 2018. Fez na vida de Zacarias, fez na vida de Isabel. No tempo certo, a graça vai acontecer. E o texto mesmo disse: ela engravidou como o anjo falou, no tempo certo. Ele se tornou o grande João Batista, que provocou uma revolução, que preparou um grupo, que preparou um povo para Jesus. Ele batizava, preparava, encaminhava a Deus. Com certeza, neste ano, e termino, aconteceu na vida de muitos aqui, diz ali o texto, na sequência, que João Batista, na liturgia de hoje seria isso, né? Ele manda alguns discípulos a Jesus. Ele fala assim: vão lá perguntar para ele se ele é realmente o Filho de Deus, se ele é o Messias que nós judeus tanto esperamos. Aí chegaram lá e perguntaram para Jesus. Aí Jesus falou assim: o que vocês estão vendo aqui? Aí eles falaram: não, nós vimos que o Senhor curou cegos, curou paralíticos, devolveu a voz aos mudos, a audição aos surdos. Você fez milagres. Aí Jesus falou: simplesmente volte para João e diga o que vocês viram. E João chegará à conclusão. Com certeza algumas pessoas neste ano talvez mandaram algumas que aqui estão, vir aqui. Vai lá que você, para ver se lá realmente tem Jesus. E eu não preciso dizer que ele está aqui, porque com certeza você viu, ou você mesmo passou por essa experiência, de deixar de ser paralítico, ou seja, de ter uma vida paralisada, sem graça, sem motivação, e já está andando mais apressadamente, mais alegrinho, mais feliz, um gás entrou, talvez ainda não esteja 100% como você sonhou, mas vai chegar lá, por isso você vai continuar na escola. Você viu pessoas serem curadas, ou seja, pessoas que não falavam nada, e hoje abrem a boca para convidar outras pessoas para virem ver esse Jesus que faz esses milagres todos, que faz tantas pessoas voltarem à vida. Natal está aí à porta. Não pode ser só mais uma data, como eu tenho dito, mas tem que ser a data, tem que ser o grande momento. Concretamente, no dia 24, faça uma oração, nem que seja de 1 minuto. Eleva o pensamento a Deus, faça o sinalzinho da cruz, nem que seja escondidinho no teu quarto. Se for possível, se as pessoas estiverem afins, se não estiverem bêbadas, pega lá na mão deles, faz uma oraçãozinha, vamos rezar um Pai Nosso, sem encher o saco. Cria um clima todo especial, faz aquela oração. Se for possível, o cristão de verdade, o dia de Natal ele vai na missa, venha na missa, se não tem desculpa, aqui vai ser às 6 horas da tarde, não dá para vir, no dia 24, ou no dia 20, bom, é 24 e 25 às 9 da manhã. Então cria um clima especial, senão vai ficar só em troca de Natal, de presente. Isso os pagãos também fazem, isso os não cristãos também fazem nesta data, celebram e fazem festa. Agora o cristão, mais do que dar um presente, mais do que fazer uma festa, ele se concentra e toma consciência: a minha vida é uma festa, mesmo que tenha problemas,
porque a minha vida está na mão do meu divino artista, Jesus Cristo, e Ele é especialista em mim, especialista em ser humano. Foi isso que eu aprendi esse ano na igreja, que o povo chama popularmente Igreja do Padre Valmir, mas não é minha, na igreja nossa, na igreja Nossa Senhora das Graças. Então foi isso que eu aprendi. Ele me ama e me restaura constantemente. Então, tome consciência dessa festa, que é a tua vida o ano inteiro. E determina com um propósito: no ano que vem, a minha vida vai ser uma festa. Nada e ninguém vai roubar a minha alegria de viver. Eu vou nascer com Jesus Cristo nesse Natal e vou viver 366 dias. É bissexto ano que vem, né? É? Não? Tá. Não, 365 dias com Jesus Cristo no coração. Cada vez mais alegre, renovado. Também é o dia que se dá presente. Mas não esqueça, o maior presente é ser presença. Mesmo você que é todo bloqueado, como eu já fui, só um pouquinho ainda, que tem dificuldade de ser afetivo, porque talvez não fez a escola do amor em casa, mas te supera no dia 24, dia 25, chega para todas as pessoas que você vai encontrar que são da tua família, dá um abraço esmagante, dá mesmo, pega a pessoa de surpresa, a pessoa vai ficar toda esquisita, porque não está acostumada com aquilo, você nunca fez aquilo. E você está rindo, mas tem muita gente aqui que tem essa dificuldade, eu sei disso. Eu também estou ficando meio especialista em ser humano, 18 anos atendendo confissão, desenvolvendo a arte da misericórdia, a arte do entendimento. Chega uma hora que a gente fica especialista e eu faço os meus laboratórios, né? Meu atendimento de quarta-feira é meu laboratório. Tem gente que, pai, de onde o senhor tira tanta coisa para falar? E eu fiquei pensando hoje, poxa, eu falei um bocado de coisa esse ano, né? Meu Deus, mais de como decola. Aí o senhor lê muito? Eu leio bastante, sim. Mas eu penso que a fonte da maioria das palavras é o meu laboratório humano. Eu tenho que ser muito normal. Quer ver agora em janeiro? Eu vou ficar o mês todo com a minha família. Vai ser o meu laboratório. Eu vou voltar cheio de munição para vocês. Porque toda a família é igual. Eu vou lá para a minha família, vou ver os meus irmãos com as esposas, os filhos, vou ver as muvucas todas, as brigas, os ciúmes, as carências afetivas. Vai ser meu laboratório. Vou me abastecer, aí eu volto tinindo. Maravilha. Mas voltando aqui. Sabe qual é o maior presente de Natal? Dá um pega no outro, na outra. Pega, você abraçar, sem maldade. E diga, eu te amo. Assim, mesmo que você tenha vergonha. Vai lá, supera, eu te amo. Cara, isso vai ser fantástico. Talvez aquele filho todo bloqueado, todo revoltado. Nossa, a mãe nunca disse isso para mim. Meu pai nunca fez isso. Se você já faz, Deus seja louvado. Vai ser muito fácil, mas então faça de novo. Mas para quem não faz, isso vai ser libertador e você vai se sentir o máximo, the best, melhor, muito bom. Feliz Natal a todos, então. Muita alegria, muita força.